Buenas, resolvendo o seguinte exercício então. O refrigerante 134A entra no compressor de um refrigerador com vapor superaquecido a 0,2 MPa e menos 5 graus Celsius, a uma taxa de 0,7 kg por segundo, saindo a 1,2 MPa e 70 graus Celsius. O refrigerante é resfriado no condensador a 44 graus Celsius e 1,15 MPa e estrangulado até 0,21. Desprezando a transferência de calor e as quedas de pressão nas linhas de conexão entre os componentes. Mostre o ciclo em um diagrama TS com as linhas de saturação e determine A. Deixa eu escrever aqui que é que eu determine. E determine A. Taxa de remoção de calor do espaço refrigerado. A gente sabe que taxa do espaço refrigerado é QL, então vai ser a vazão máxima vezes o Qzinho L, que é a quantidade de calor específica que a gente retira da parte fria. O que mais? Taxa de remoção, a entrada de potência no compressor. A potência vai ser a potência vai ser igual à vazão máxima vezes o trabalho específico do compressor. B. A eficiência isentrópica do compressor. Eficiência isentrópica. Ó, a gente sabe que o trabalho real do compressor ele tem que ser maior que o trabalho ideal. Então, como a eficiência ela é uma porcentagem, para a gente aumentar esse valor aqui, a gente tem que dividir o trabalho ideal pela eficiência. Então, a eficiência fica igual ao trabalho ideal sobre o trabalho real. Desenhando a planta aqui rapidão, só para a gente se situar. Ó, isso daqui, vou fazer mais ajeitadinho. Isso aqui é o meu compressor. No meu compressor, eu vou para um trocador de calor, que nesse caso é meu condensador. Do meu condensador, eu vou para uma válvula de expansão. Da válvula de expansão, eu vou para outro trocador de calor. E do meu outro trocador de calor, eu volto para o meu compressor. Esse meu outro trocador de calor aqui que eu digo é nosso evaporador. Essa aqui é a nossa válvula de expansão. E esse aqui é meu compressor. De 1 para 2, eu tenho uma compressão C ideal isoentrópica. De 2 para 3, eu tenho uma rejeição de calor pro ambiente quente. De 3 para 4, eu tenho uma expansão isoentálpica agora. Agora é isentálpica. Quando a gente tinha uma turbina, ela era isoentrópica, mas agora é isentálpica. E de 4 para 1, uma adição de calor que a gente retira calor do ambiente frio pro nosso fluido refrigerante. Tá, mais ou menos o nosso TS, C ideal, não é o caso do exercício. Ele seria assim, ó, de 1 para 2 uma compressão isentrópica, de 2 para 3 uma rejeição de calor para o ambiente, de 3 para 4 uma expansão isentálpica, de 4 para 1 de 4 para 1 uma adição de calor. De 1 para 2 a gente tem o trabalho no compressor. De 2 para 3 a gente tem a rejeição de calor para o ambiente, que nesse caso vai ser QH. De 4 para 1 a gente tem o nosso efeito de refrigeração, que é o nosso QL. O QL, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever, pode ser aqui mesmo. O nosso QL, vou começar pelo trabalho no compressor. Trabalho no compressor em relação às entalpias, H2 menos H1. O efeito, o calor rejeitado vai ser QH pro ambiente quente vai ser
H2 menos H3 e o nosso efeito de refrigeração, que nesse caso é específico, né? Fica H1 menos H4. Então, a eficiência termodinâmica vai ser o trabalho ideal, que nesse caso é H2 menos H1. H2 ideal menos H1 sobre o H2 real menos o H1. O H2 real menos H1. E o que vai faltar para nós é o C, que ele pede o COP. O nosso COP, como aqui está acontecendo uma refrigeração, a gente tem que olhar, o que interessa para nós aqui é o ambiente frio. Então é esse QL aqui que é a nossa saída desejada. A gente sabe que COP é igual a saída desejada sobre a entrada necessária. Entrada necessária. E nesse caso, o nosso COP vai ser o nosso QL sobre o trabalho no compressor, que é igual a taxa de refrigeração vezes a potência. E agora vamos resolver o exercício. Fazendo aquela tabelinha padrão que a gente já conhece. Deixa eu dar uma salvada aqui que eu estava fazendo antes e ele me fechou no final do exercício. Perdi tudo, não tinha salvo. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Aqui, ó, a gente tem que adicionar um ponto que é o ponto do 2 real. Esse exercício ele já está nos dando os pontos reais. Então, começando. Ele entra vapor superaquecido 0,2. Entra no compressor, então ó, ele vai entrar no compressor, é o ponto 1. Ele entra no meu compressor a 0,2 E na 6, 0,2 megapascal. Ah, esqueci de escrever o que a gente está fazendo aqui, né? Pressão em Pascal, temperatura em Kelvin, título sem unidade, units sem unidades, entalpia Joule por quilograma Kelvin, entropia, não, entalpia não é Kelvin, entalpia é só Joule por quilograma, e entropia Joule por quilograma Kelvin. Fechou o pastel. 0,2, escrever de novo, 0,2 E na 6 a menos 5 graus Celsius, ou seja, 273,15 menos 5 graus. Então, primeiro eu vou botar tudo que o exercício dá e depois a gente continua a resolução. Saindo, então ele sai no ponto 2 a 1,2 E na 6 megapascal, que é o mesmo, o ideal e o real, a mesma pressão. Ó, esse 70 graus, ele é o nosso ponto 2 real. Então, 70 graus vai ser 273,15 mais 70. E o refrigerante é resfriado no condensador a 44 graus Celsius e 1,15 megapascal. Pressão 1,15 E na 6. Isso daqui é 273,15 mais 44. E estrangulado até 0,21 megapascal. Ponto 4 ele é estrangulado, do ponto 3 para o 4 é o estrangulamento, né? Então ele vai sair a pressão depois de ser estrangulado a, me perdi, 0,21 E na 6. Fechou todas. Então isso daí é tudo que o exercício nos dá. Ah, ele nos dá vazão mássica também. Vou escrever aqui, ó, vazão mássica é igual a 0,07 kg por segundo. Entalpia, props SI, H,
H. Opa! H. Não, né? HDP Props SI HDP IT HDP IT R134A. Temos a equação aqui, né? Já com PIT certinho. Copio ela, passo para a célula do lado, Ctrl C, célula do lado, Ctrl V, não é H que eu quero, é entropia. 1 para 2. Se ideal, a gente tem uma compressão isentrópica, então eu posso dizer que a entropia do ponto 2 é igual ao do ponto 1. Como é que a gente sabe disso? Olhando esse gráfico aqui, ó. E daí a gente consegue calcular, como a gente tem pressão e entropia, a gente consegue calcular a nossa T2. Props SI, T, DP e S. Do R134A. 330. O que está coerente, né? Porque se a temperatura gerada no compressor real, ela é maior que a ideal. Que é o que está acontecendo aqui, ó, 343, 330. Entalpia, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, na mesma linha. Copio isso aqui, puxo para cá. Só que eu vou mudar, eu não quero a temperatura, eu quero a entalpia. Agora, a gente calculou esse primeiro ponto por HDPIT. Os pontos seguintes, ó, ponto 2 e ponto 3, a gente tem PIT, então eu só vou copiar. Ctrl P, Ctrl V, Ctrl V. E o mesmo esquema aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Entropia, pronto. O que a gente sabe do processo de 3 para 4? Eu falei que é uma expansão isentálpica, né? Então, vou salvar aqui. Então, de 3 para 4 é isentálpica, ou seja, a entalpia do ponto 4 é igual ao do ponto 3. E agora a gente vai lá e calcula props SI, ou se a gente tem uma aqui já, ó. Não tem, mas a gente consegue usar essa aqui agora, para não precisar escrever tudo de novo. Só vou lá e troco o meu S. Boto H e puxo o H para cá. E agora eu puxo esse daqui e calculo a entropia. Fechou o pastel. E agora o que o professor pede? Taxa de remoção de calor do espaço refrigerado é o primeiro. Então, a taxa de remoção de calor, que é o Qzão L vezes o efeito de refrigeração vezes a vazão máxima. QL, efeito de refrigeração. Eu escrevi aqui, não vou fazer de novo, né? QL, H1 menos H4. Está aqui escrito em vermelho. H1 menos H4. Qzão L é igual a vazão máxima vezes isso aqui. Então, isso aqui vezes a vazão máxima tem que me dar os 9,42 kW. Passei a vírgula 3 casas para frente. Isso aqui é em joule por quilograma, que é igual a watt. Joule por quilograma, que é igual a watt. Tá. O que mais que ele pede? A potência, a entrada de potência no compressor. Então aqui, ó, trabalho específico vezes a vazão máxima. Trabalho específico, eu escrevi aqui, ó, H2 menos H1. Não vou escrever de novo, não perder tempo. H2 menos H1
entrada de potência no compressor. Só que esse daqui é o real, esse aqui é o ideal, né? Então, se esse aqui é o ideal, eu vou escrever aqui, ó, ideal, WC ideal. O WC real, nem vou precisar calcular a eficiência pelas entalpias, eu consigo dividir eles dois aqui, né? Então, ó, WC real vai ser o H2 real menos o H1, né? E é isso daí. Isso daqui vezes, daí trabalho, a potência no compressor, vai ser igual meu trabalho específico real vezes a vazão máxima. 3.627 joules. Watts, na verdade. E é isso daí, ó. 363 kW. Isso aqui em watt. Que é em kilowatt, só dividir por 1000. Fechou então, bateu o resultado. E ele pede agora a eficiência, como eu falei lá no início, ó. Eficiência vai ser o trabalho ideal sobre o trabalho real. Então, eficiência termodinâmica, trabalho ideal sobre o real. Posso pegar e fazer o ideal sobre o real específico, 74,13. Bateu com a letra B, correto? E o COP. O COP vai ser a minha taxa de refrigeração. Vou escrever aqui, ó, saída desejada, taxa de refrigeração dividido pela potência do compressor. Então, taxa de refrigeração dividido pela potência do compressor. 2,59? Fechou, 2,60. Valeu? É isso aí. Pau no gateado.